Olha, o Brasil vive um momento decisivo na discussão sobre a formação de condutores. Enquanto órgãos internacionais como a Organização Mundial da Saúde, a OMS e a ONU reforçam que educação é o pilar central para salvar vidas no trânsito, a Senatran sinaliza propostas que apontam para o fim das aulas teóricas e práticas nas autoescolas. E para a gente voltar a falar sobre esse tema tão importante, estamos aqui conectados com Alisson Maia, que é especialista em trânsito e mobilidade urbana. Alisson, boa tarde para você e seja bem-vindo aqui à nossa Hora da Verdinha. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde a todos os ouvintes, né, e telespectadores aí da Verdinha. Estamos aqui à disposição. Alisson, a gente já falou, sobre esse tema aqui dentro do nosso programa, mas agora trazendo aí uma outra perspectiva, que são de órgãos internacionais como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que defendem a educação para o trânsito. Como é que você avalia o papel da formação de condutores nesse contexto, com esse respaldo? Isso mesmo, Aloysio. Agora se começa um debate técnico, né, sobre o assunto, o que não ocorreu, né, há 30 dias atrás, desde quando começou a sair esses anúncios aí nas redes sociais, né, aí da Senatran. Então a OMS, ela já se manifestou, né, que a educação para o trânsito é um dos pilares principais, né, para salvar vidas, né? Dentro também, no caso, a questão do processo cultural, as condições de vias, né? Então ela coloca como a educação, como, no caso, um centro de tudo. Então vai na contramão do que a Senatran está pregando, né? Então, na verdade, o que a Senatran está divulgando é que ela quer retirar esse processo educacional, que hoje ele é feito nas autoescolas, né? Com 18 anos de idade, hoje o jovem, né, o adulto, ele só tem acesso à educação para o trânsito na autoescola. A gente tem que esquecer aquele processo errôneo, né? Eu aprendi a dirigir no interior, com meu pai, com minha mãe, eu dirijo a moto. Esse é um processo errôneo, então não é um processo educacional. Então hoje o processo educacional ele é feito, né, através das autoescolas. E está se havendo essa discussão, que na verdade não é um projeto, Luiz, né? Não há nada assim ainda esboçado. Inclusive, estamos aqui em Brasília hoje, na primeira reunião da Câmara Temática do CONTRAN, que é onde deve se discutir as mudanças, né, realmente das resoluções. Então, toda essa mídia iniciou na contramão. Foi feito um anúncio do ministro de uma ideia dele e não se discutiu tecnicamente. Então, a MS ela solta, né, esse estudo, né, onde traz como a educação como esse pilar, e isso para nós especialistas de trânsito é um reforço muito positivo, né, porque realmente coloca como um alerta a toda e qualquer mudança, né, que venha a exaurir, a acabar com toda a educação para o trânsito no nosso país. Ô Alisson, e o SUS gastou quase meio bilhão de reais em 2024 apenas com internações de acidentados no trânsito. Olha isso, 500 milhões de reais só com pessoas que sofreram algum tipo de acidente. E muitas vezes, eu nem estou falando aqui do condutor, são pedestres mesmo que acabam sofrendo pela negligência de muitos motoristas e motociclistas. O que é que esses números, Alisson, revelam sobre a gravidade desse problema no Brasil? No caso, alarmante, é uma questão de saúde pública, né? Até a própria OMS fala que em tese, eles podem lá considerar que se vive uma guerra, né? O país vive uma guerra, literalmente, com tantas mortes no trânsito, né? Então, para você ver, são 227 mil casos em um único ano. E se você... Veja bem, a gente não está majorando a vida, ninguém está dizendo quanto vale a vida, né? Que não há custo uma vida. Mas, assim, em média, um custo de cada paciente internado no SUS, ele vai, em média, por mínimo R$ 2.000, né? E ainda vai em casos mais graves, Luísa. Tem casos graves com internação prolongada, no caso com UTI, isso pode superar por R$ 30.000 vítima, né? E além disso, quando há uma morte no trânsito, que é importante a gente frisar isso, em média 30 pessoas ficam feridas, segundo o próprio estudo do OMS e do IPEA. Né? Então, realmente é algo muito alarmante, porque o Brasil ele perde, em média, 4 a 5% do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, só com acidentes de trânsito. Ou seja, no SUS, previdências, indenizações, a perda de produtividade, porque se aquela pessoa se acidenta
ela fica com a sequela que ela não possa mais laborar, que ela não possa mais trabalhar, ela perde a produtividade, então ela fica ali, é um custo para a Previdência, né? Então, assim, realmente isso é muito alarmante, precisa realmente parar de olhar o trânsito como algo lá voltado mais para a questão política e realmente tratar o trânsito, né? Tratar onde está o problema, realmente trazer benefícios para a educação, reduzir o custo para obter a CNH, mas sem realmente tirar a educação do cidadão, melhorar a questão de fiscalização viária, melhorar as vias, né? Então essas são as alternativas que a gente pode mudar esses dados. Lembrando que o Brasil existe o Penatrans, né, que é um plano para que até 2030, né, pelo menos se reduza para metade as mortes no trânsito. E a gente está muito atrás para que isso aconteça. Ô Alisson, eu te pergunto também que pé anda, né, toda essa discussão, porque a gente trouxe aqui a fala de um ministro, a gente falou já de algumas discussões em assembleias legislativas, até mesmo lá no Congresso Nacional. E houve alguma atualização, algum passo foi dado nesse sentido? O que nós temos, Aloysio, é uma fala do governo federal, né, por parte da ministra Gleisi, aonde que isso não é um projeto do governo, é um projeto do ministro, né, Renan Filho, onde ele traz essa possibilidade, mas ele não traz um projeto, né? E assim, o que se tem que o parlamento agora, né, no caso o Congresso, os deputados, né, eles estão trazendo para eles o debate, né, através de um deputado federal cearense, Leônidas Cristino, né, que vem fazendo um grande trabalho na CVT, na Comissão de Viação e Transporte. Ele já realizou 3 audiências públicas para tratar sobre esse tema. Inclusive, nos 2 últimos, o próprio lá, Ministério dos Transportes não compareceu. Então, assim, agora no dia 2 vai ter uma outra audiência pública para ser tratado esse tema, especialistas estão conversando, que realmente há uma onerosidade, né? O estado do Ceará é um estado atípico, né? No estado do Ceará nós temos programas sociais, né? O Ceará, ele anualmente, ele proporciona 25 mil CNHs por ano, e você divulga no seu programa, um programa social que vem aí, que é o ABCDetran, vai ser lançado pelo governo do estado. Então existe um programa realmente de inclusão social, mas há um cenário que os outros estados realmente não têm essa expertise, né? Então ainda é embrionário, não houve nenhuma mudança, não é uma proposta do governo federal. Vai mudar alguma coisa? Deve mudar, mas não vai acabar a questão da educação para o trânsito. O que vai acontecer aí é uma redução de custo. Todo mundo tem que realmente lá cortar na carne, né? Para dar acesso melhor ao cidadão a tirar a habilitação. E eu encerro aqui a sua pergunta com um pensamento, Luiz. No caso da Senatran, ela diz que 20 milhões de pessoas, né, tem o veículo, mas não tem habilitação, né, que dirigem um veículo porque a CNH é cara, né? Aí vem aquela pergunta. Hoje, o maior número de infratores de trânsito em motocicletas, no caso, a maior situação, é o não uso do capacete. A multa do não uso do capacete é R$ 237, R$ 247, uma infração gravíssima. E um capacete você compra por R$ 100, R$ 150. Então o problema está no custo. Então, se for assim, então vamos pensar em acabar com a obrigatoriedade do capacete. Eu estou apenas fazendo um comparativo para que isso não aconteça. Mas assim, a gente não tem que fazer comparativos de números. Só no Brasil, Aloysio, há mais de 9 milhões de pessoas analfabetas que não têm a oportunidade de tirar a habilitação porque elas não sabem ler e escrever. Que esse é o programa social do governo do estado, que é alfabetizar essas pessoas para proporcionar o acesso à CNH. Então precisa realmente tomar muito cuidado com esses dados, né? E a gente levar o trânsito mais a sério, porque o trânsito mata. E mata mais de 30 mil pessoas por ano no país. É isso, meu querido Alisson. A gente tem mais que trazer educação para o maior número de motociclistas e motoristas possível, né? E fazer com que esse acesso seja facilitado. Alisson, agora, eu sei que não é a nossa pauta aqui, mas no início do programa eu trouxe aqui uma matéria com relação a um provável fechamento
da Avenida Dom Luiz, aqui em Fortaleza. Inclusive, alguns ouvintes e telespectadores estão dando aqui opiniões. Assim como acontece na Avenida Paulista, lá em São Paulo, a Avenida Dom Luiz, aqui em Fortaleza, seria fechada em dias específicos para o trânsito de carros, de motos, enfim, para que as pessoas pudessem andar de bicicleta, patinete ou até mesmo fazer uma caminhada. Enfim, o que é que você acha disso? Você teria alguma opinião formada com relação a esse assunto, meu amigo? Olha, eu acho que toda mudança em relação à malha viária, né, à mobilidade urbana, ela tem que ser adotada, né, com a questão de estudo técnico, que eu tenho certeza que está sendo realizado isso, né? Então isso não é uma novidade no caso de Fortaleza, como você bem frisou, né? São Paulo adota isso é muito utilizado lá. Então eu penso que no caso Fortaleza, ela tem que ter esse pensamento aberto para realmente uma mudança na mobilidade urbana, até porque o trânsito ele não é feito só de condutores de automóveis, de motociclistas, né? O trânsito é feito de pedestres, de ciclistas, né? Tem o uso dos patinetes, agora tem que ser bem analisado, mas assim, se ele for bem organizado, se ele for bem estruturado, realmente feito uma análise técnica, que volta a dizer, com certeza está sendo feito, eu enxergo isso como algo positivo, até mesmo para a questão do lazer, né, ali da convivência social, né, de pessoas poderem utilizarem esse espaço, né, para a utilização de prática de esporte, né, eu acho muito pertinente. Eu acho que esse debate ainda vai acontecer mais, né, com a participação também da sociedade, né, e Fortaleza tem que avançar nessa questão de mobilidade urbana, Luiz. Maravilha. Alisson, muito obrigado pela tua participação aqui na nossa Hora da Verdinha e até a próxima semana. Eu que agradeço, meu amigo, estamos sempre à disposição, viu? Um abraço. Abraço.